Estamos de volta, hoje eu estou muito feliz, casa cheia. Gosto de receber bastante gente, principalmente pessoas que são grandes exemplos, histórias lindas que a gente tem a oportunidade de conhecer. E eu faço questão de mostrar para quem nos acompanha. Mais uma vez agradecendo a presença da Érica Cristina Ferraz, ela é coordenadora de acolhimento familiar. E o casal, a Paula Cristina Breda e o Osmael Parrilha, sejam bem-vindos mais uma vez, viu? Obrigada. Érica, algumas telespectadoras nos questionaram e acho que é bacana a gente reforçar, o processo de adoção é certo? Certo. Esse processo para as famílias acolherem a criança temporariamente, tirar de repente de uma situação de risco que elas vivem, é outro, porque nesse caso os pais devolvem depois para essas famílias. Às vezes famílias que estão passando por algum tratamento, denúncias de maus tratos, negligências que você comentou, às vezes problemas com droga. Então o Conselho Tutelar vai lá, recolhe as crianças, tira da família, mas depois de uma avaliação, se essa família, tiver uma melhora nesse comportamento, fizer um tratamento, enfim, receber essa autorização, muitas vezes essas crianças voltam. E durante esse tempo, ao invés de ficar numa casa de abrigo, eles ficam com uma família, numa casa, naquele ambiente mesmo, com pai, mãe. Eu acho importante a gente destacar isso, como você até comentou no bloco anterior. Não é um facilitador de adoção, são duas coisas distintas. Distintas, exato. Eu gosto sempre de enfatizar, que o acolhimento familiar, ele é um acolhimento temporário. Porém, o que ele também se difere do acolhimento institucional. No acolhimento familiar, a criança ela tem uma atenção individualizada, só para ela. E que é um momento, no caso deles que estão acolhendo uma bebê, é um momento onde é formada a personalidade da criança, os hábitos da criança, é onde ela está começando a vida. Então, é muito interessante e muito importante a gente lembrar. O acolhimento familiar, ele é um acolhimento temporário. Essa criança ela vai retornar para a família ou, em último caso, aí sim é encaminhado para uma adoção. Mas ela não a família que está acolhendo, ela não adota essa criança. São crianças de várias faixas etárias? O acolhimento familiar ele pode ser de 0 a 17 anos e 11 meses. Hoje, no Conviver, nós temos prioritariamente o acolhimento na primeira infância, devido à Lei 13.257. Mas ele pode se estender de 0 a 17 anos e 11 meses. Paula, a gente conversando um pouquinho, fora do ar, a Paula me contou um pouquinho da história dela e me autorizou a falar. A Paula, por um probleminha de saúde, ela não pode gerar uma criança, Ela não pode gestar uma criança, mas ela teve essa iniciativa e eu fiquei com uma curiosidade. Sim. Paula, você teria essa opção da adoção. Verdade. Mas você optou, escolheu ser uma mãe de passagem. Isso. O que fez você O projeto. ter essa... O projeto é muito bonito, é muito encantador, A gente saber que a gente está contribuindo para melhorar o progresso de uma pessoa cativou bastante a gente ficou bastante interessado nisso, E decidimos passar pela experiência, o que tem sido muito gratificante e a gente tem a pretensão de continuar ajudando. Quem decidiu primeiro? O pai ou a mãe de passagem? Não, a Paula decidiu primeiro. Paula, aí ela conversou com você? Isso. No primeiro momento eu não quis, exatamente pela preocupação dessa questão de como é que nós vamos fazer para devolver depois essa criança, depois de 2 anos, 1 ano e meio, 2, Então eu não topei entrar no projeto. Aí passaram-se uns 4 ou 6 meses, aí a Paula voltou no assunto, querendo, E aí eu resolvi que valia a pena tentar e hoje estou super empolgado. Acho que está valendo muito a pena. Feliz. Muito. E acho que aprendendo muito, Muito. Com esse bebê tá aí na relação de vocês. Daqui a pouco a gente vai conversar, porque a Paula comentou, Você optou por ser mãe passageira, Até em função desse trabalho importantíssimo e especial, Mas existem algumas mães que optam pelo outro caminho, Pela adoção. Ou talvez por terem também um probleminha de saúde, que impede de gestar, mas faz questão de ter um filho, e aí acolhe uma criança. Às vezes, alguns pais que já possuem filhos gerados, pela própria mãe, mas também tocam o coração e de repente querem ali acolher e receber mais uma criança para aquele ambiente familiar. E aí a gente foi buscar algumas histórias. E tinha uma certa história que estava muito pertinho da gente, muito pertinho da gente. E a gente divide com vocês agora.
hoje, nós vamos contar a história da Bruna. Mas essa não é uma história triste, e sim uma história de muito amor e fé. Mas chega de falar, os pais da Bruna vão contar a história pra gente. A Bruna foi adotada com 5 meses de idade. Quando nós casamos, nós fizemos vários exames, aí nós descobrimos que a gente não podia ter filhos. Nós entramos no processo de adoção e 2 anos depois já chamaram nós para adotar. Foi bem traumático assim, né, a princípio, porque a gente estava numa segunda-feira, ligaram para nós que se a gente gostaria de adotar uma criança. Mas não explicaram a situação que tinha essa criança. Quando a assistente social ligou pra gente, ela falou que a Bruna, ela era uma menininha, morena, não falou quantos meses ela tinha. Ela só falou que ela estava desnutrida e ela dormia numa caixinha daquelas Parmalat de leite, dormia numa caixinha de leite. Esse era o bercinho dela. Ela viveu com a mãe dela por 5 meses à base de chá. Então, imagine a situação que eu encontrei ela, né? Ela pesava 1,8 kg. Ela estava em coma praticamente no hospital quando eles ligaram para nós. Por isso que ninguém quis o neném. Eu falei, não, se acontecer alguma coisa pior, a gente assume, né? O risco, sei lá, né? Qualquer coisa que viesse a acontecer alguma coisa mais grave com ela. Aí teve um dia que eu entrei no meu quarto, eu pedi para Nossa Senhora, que eu tenho uma ligação muito grande com Nossa Senhora, uma fé muito grande com ela. Eu ajoelhei nos pés da cama, eu fechei meus olhos, pedi para Nossa Senhora, falei, Nossa Senhora, falei, minha mãe, falei, entre nesse momento no quarto da UTI onde ela está, cobre ela com o seu manto e salve ela, falei, faça o melhor para ela, não deixa ela sofrer. E eu fechei os olhos, não ia fazer a oração, eu consegui ver Nossa Senhora entrando no quarto, aquela luz, aquele manto, aquela luz imensa assim em cima de uma caminha pequenininha assim. E 1 hora depois nós recebemos uma ligação que ela tinha saído do coma e na segunda-feira a gente estava liberado para ir buscá-la. Ligaram para 4 casais, nenhum quiseram ela. Nós ficamos com ela. Nós chegamos no fórum, a polícia, a guarda municipal estava chegando junto com ela. Então, na hora, assim, a gente falou assim, nossa, é ela, entendeu? É ela. Não tem descrição que a gente possa falar o que a gente sentiu naquele momento ali. Ela teve uma gestação de 9 meses em 1 semana. Uma semana. Passou aquela emoção de mim para ela, assim, como, sei lá, uma ligação, não sei, não dá para explicar a ligação que foi muito forte, muito intensa. A vida é mesmo engraçada, né? Quando você menos espera, Deus coloca em prova a sua fé. Mas os pais da Bruna não sabiam o segundo presente que iam receber. Passei no consultório, tudo para mostrar para a médica e, como sempre, ela mandou fazer um exame de sangue. Ela cismava que 1 hora eu ia engravidar, mas fiz exame de sangue. Mas, assim, eu tava tão boba naquela época por causa da Bruna, que eu nem me toquei que o exame que ela pediu pra mim era exame de gravidez. Eu tava vindo pra casa da minha mãe, nós passamos no laboratório, eu peguei o exame, abri, positivo. Bim, eu tô grávida. Ele parou o carro, né, no meio da rua, nós começamos a chorar, porque eu falei, nossa, eu recebi 2 bênçãos num prazo de 3 meses, né, que foi a minha filha, e depois já engravidei do meu filho, que eu não podia engravidar. Nossa, aí foi, que nem eu falei, eu parei o carro, começamos a chorar, os 2 de novo. Os 3, né, porque a Bruna tava junto. Bruna, ela é a minha melhor amiga. Eu sei que qualquer coisa que eu precisar eu posso contar com ela. Se eu tiver algum segredo eu posso contar com ela, ela pode contar comigo. Ela é a pessoa que eu mais confio na minha vida. Fui rejeitada. Eles me acolheram. Gente, eu vou chorar.
porque eles são meus pais desde sempre. Eu fui gerada em outra mulher, mas meus pais são esses. Ele é meu pai, ela é minha mãe. Não teve outra. A outra só facilitou a minha mãe. Minha mãe não teve que ficar com barriga, não teve que ficar nada. Mas eu fui gerada de um lugar melhor por ela, do coração. Que coração é a coisa mais pura. É o que te mantém viva, é o que te mantém aceso para a vida, o que te dá felicidade. E eles são melhores por isso. Eles são meus pais desde o primeiro minuto que Deus pensou em me mandar para a Terra. Rezaram por mim, mesmo não sabendo se eu ia sobreviver. Eu acho que essa foi a maior prova de amor. Que se a gente fosse filho biológico mesmo, da mesma mãe, a gente não se daria tão bem. O Vinícius é meu companheiro, meu confidente. Ele é mais novo, mas puxa minha orelha do mesmo jeito. O nosso amor, é difícil a gente brigar. A gente briga, o pouco que a gente briga, porque quer o bem do outro. Inspirado na minha história, e eu sempre falo, eu vou ter um, se Deus quiser, gerado no ventre, mas quero adotar um também. As pessoas gostam de histórias de Disney, qualquer outra história, mas a minha é mais bonita. É a melhor história que podia contar, é a minha história. É de onde que eu vim, a minha raiz, é tudo. Eu sinto muita emoção e muito grata a Deus por ter tido a oportunidade novamente. Estava quase morrendo. Então a minha história, toda vez que eu sinto emoção, felicidade, gosto de compartilhar com os outros, porque é uma história de amor. Melhor que qualquer outra história. É de amor puro, verdadeiro e sincero. Melhor história. Não falei que era uma história de amor e fé? A família Reis comemora 2 vezes no ano: o aniversário da Bruna de nascimento e o de adoção. Afinal, mãe não é só aquela que gera no seu ventre, mas também aquela que cuida, que cria, que dá amor, puxão de orelha e, é claro, reserva o lugar mais especial em seu coração. Um feliz Dia das Mães! Que família linda! Verdade. A Bruna, gente, é uma das produtoras da emissora, principalmente aos sábados. Geralmente é ela que fica comigo aqui no estúdio, no programa, né? Então, sempre que eu preciso de ajuda, eu peço socorro para a Bruna. Por isso que eu comentei antes de chamar a reportagem, né? É uma história que estava tão pertinho da gente e hoje a gente está aqui tendo essa oportunidade de mostrar essa família linda. Da Bruna, impossível não se emocionar, né, Érica? Com certeza. A gente estava aqui durante a Santo. reportagem e aí, muito interessante a mãe contando, né, essa fé linda que a gente vê. De fato, Deus é um Deus de milagres. E a Érica estava comentando, Tati, a mãe da Bruna comentou, né, que ela em uma semana teve a gestação completa. Isso, E quando as pessoas vão também na instituição para procurarem, né, se tornarem pais de passagem, a gestação desses pais também é muito rápido, né? Muito rápido. Eu brinco com eles que quando eles vão lá, né, para conhecer o bebê ou a criança, né, eu falo, olha, fique calma que daqui a pouco vai passar o seu ultrassom em 7D, né? Que aí eles já pegam, brincam, né, abraçam. Mas assim, a expectativa, né, o nervoso, é isso que eu acho. É a gestação que são 9 meses, mas que dura dias, assim, por conta do acolhimento. É muito bonito. Infelizmente, o nosso tempo acabou, Paulo, mas eu queria também que você deixasse uma mensagem para tantas mães que nos acompanham, que talvez tenham em casa uma história semelhante à sua, né? E esse gesto tão bonito que vocês, enquanto casal, enquanto parceiros, né, tiveram. Ok. Eu acho que não ter medo de amar. O amor é uma das coisas mais gostosas e gratificantes por si só. Então, não tem necessidade de falar, o vínculo vai romper. O amor é uma coisa que só cresce, né? E o nosso coração tem que estar cheio dele. Essa é a mensagem que eu tenho para deixar. Acho que a minha mensagem é... Eu vou agora para o lado mais racional, né? A mãe sempre é o lado mais emocional. Mas é para as famílias que eventualmente tenham condições, que possam e que queiram fazer isso. Porque tem muita criança precisando e vale muito a pena, né? A recompensa é indescritível. Então, para que mais pessoas procurem o conviver e possam estar vindo colaborar também com outras crianças, como a gente tem tido a oportunidade de fazer.
Ismael, Paula, muito obrigada. Com certeza vocês são seres de luz, viu? Érica, Obrigada. amei conhecer Obrigada. esse projeto. Muito amor para esse Com projeto, certeza. muito amor para vocês. Obrigada. Viu? Foi um prazer imenso Obrigada. recebê-los aqui no Mulher.com. Espero a gente ter a oportunidade de se encontrar outras vezes. Com certeza, obrigada. E mais uma vez, Paulo, Ismael, parabéns. Obrigada. Viu? Por esse amor lindo que une vocês e a partir desse amor, quanto amor vocês podem oferecer para essas crianças. Parabéns, viu? Me obrigado. sinto honrada em poder ter a oportunidade de entrevistá-los. Obrigada. Feliz Dia das Mães Obrigada. no domingo para você, Paula.